Oi, turma, do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 3, Alexandre Rangel. No texto Botão de Rosa. Era uma vez um homem que tinha uma floricultura, e alguém vivia por entre flores, só podia entender muito de amor. Bem, mas vamos à história. Era dia dos namorados, um rapaz entrou correndo em sua loja e disse-lhe: Por favor, senhor, providencie-me um buquê de flores. E que tipo de flor você quer? Qualquer tipo. Só quero que seja um que faça vista. Pode ser a mais cara que o senhor tiver aí. Está certo. Tome o cartãozinho para você escrever. Não há necessidade. É para minha namorada. Como hoje é o dia dos namorados, ela saberá que é meu. Você quem sabe. Mas no seu lugar escreveria. Não posso, estou com muita pressa. Vou levar meu carro para lavar. Depois que o rapaz se foi, o senhor ficou ali a pensar como alguém poderia enviar flores sem as escolher, sem escrever um cartão como uma bonita dedicatória. Mas enfim, preparou um bonito buquê e mandou para o endereço que o rapaz lhe dera, pensando: coitada dessa moça. Algumas horas depois, outro rapaz entrou na sua loja. Senhor, por favor, quero mandar uma flor para alguém muito especial, mas não tenho dinheiro suficiente para um buquê requintado. Terá que ser somente uma rosa, mas faço questão que seja a mais linda da sua floricultura. Pois bem, você quer escolhê-la ou prefere que eu faça? Gostaria de escolher, mas aceito a sua sugestão, porque tenho certeza de que o senhor entende bem disso. Será um prazer. É sua namorada, não? Não, senhor, ainda não. Mas isso não é importante. O importante é que eu a amo. E acho que hoje é um bom dia para dizer-lhe isso. Muito bem, concordo com você. Talvez eu devesse escolher um botão de rosa, não acha? Afinal, nosso amor ainda não floresceu. Muito bem pensado. Naquele instante, o senhor percebeu que o rapaz, como ele, entendia de amor e, com certeza, estava vivendo um doce amor. Por favor, faça o mais bonito invólucro que o senhor puder fazer, enquanto escrevo o cartão. Meu amor, estou lhe mandando esse botão de rosa juntamente com o meu carinho. A mim não importa que você não me ame, porque apesar do meu amor ser solitário, ele é verdadeiro, e sendo verdadeiro, confio que um dia poderá viver acompanhado do seu. Não tenho pressa. Amor de verdade não tem pressa. Amor de verdade não escraviza nem exige, apenas se importa em doar. Um feliz dia dos namorados ao lado de quem você amar. Um beijo. Depois que escreveu o cartão, o rapaz entregou-o ao senhor e disse-lhe: Leia, por favor, e dê a sua opinião. Perfeito, gostei muito. Só faltou um pequeno detalhe. Você se esqueceu de assiná-lo. Não esqueci, não. É que não é importante, por enquanto, que ela saiba quem sou eu. Nesse momento, só pretendo que ela sinta quem sou eu. O senhor sorriu e disse-lhe: Muito bem, meu filho. Torço por você. Passaram-se dias, meses, um novo dia dos namorados chegou e novamente o primeiro rapaz voltou à loja. Bom dia, senhor. Lembra-se de mim? Lembro-me, sim. E então, como vai o namoro? E o senhor nem imagina. Depois daquele dia dos namorados do ano passado, ela terminou comigo. E eu nunca entendi a razão. Agora já estou namorando outra. Mas ela não lhe deu nenhuma explicação? Ah, deu sim, uma explicação que eu não entendi. Ela me disse que eu estava perdendo por causa de um botão de rosa. O senhor entende, não é? Bobagens de mulher. Entendo sim. Quem não entendeu foi você. Não adianta um casal apenas sorrir juntos, eles precisam sorrir das mesmas coisas. Não adianta apenas caminharem juntos, tem que ser na mesma direção. Não adianta somente mandar flores, é crucial que elas cheguem ao seu destino com o perfume. Não vale se fazer presente apenas de corpo. É de suma importância que a alma e o coração estejam presentes também. Só um minuto, gente, estou gripada. É horrível pegar gripe, né? Então vamos lá, para a gente poder entender. Essa questão de um buquê de rosas sem um cartão e uma flor com um cartão. Um buquê de rosas o mais lindo, mais perfeito, mais cheiroso, né? Não tem valor diante do sentimento. O cartão significava sentimento. O cartão significava demonstrar o amor. O botão de rosas que não se abriu, né? É poético. Está dizendo que é um desenvolvimento de um sentimento dentro de alguém. Já aquele buquê todo caprichado, feito por outra pessoa, sem cartão, sem sentimento nenhum, sem liga nenhuma, a pessoa que vai pegar o buquê sente aquilo.
E aí não desenrola um sentimento verdadeiro entre o casal. Então, o que ele quis dizer aqui é que não é quantidade que vale, é qualidade. Não é você mostrar, você aparecer, né? Você se destacar. Às vezes a humildade, uma coisa mais simples, ela toca o coração. Às vezes não, certamente toca o coração. Quando eu fazia trabalho com criança, toda vez que a gente apresentava trabalhos, né? Teatro, dança, música, produção de cartaz, ia com erros. E algumas vezes as pessoas que são ligadas à educação, eles querem perfeição. Eles querem tudo lindo e maravilhoso. Às vezes chegava alguém, né, com aquela crítica, que diz que é crítica construtiva, falava: Patrícia, você deveria ter corrigido o S, tá errado lá no cartaz. Patrícia, você devia ter corrigido a postura daquele aluno diante do teatro. Ele ficou fazendo a encenação de costa para o público. Patrícia, eles estão cantando desafinado. Você podia ter ensaiado um pouquinho mais. Patrícia, aquele aluno não para quieto, né? Ele deveria ficar mais disciplinado diante das pessoas. Então, assim, essas críticas construtivas que são disfarçadas de. São disfarçadas como críticas, mas na verdade é o orgulho da pessoa de querer mandar no teu trabalho, né? Querer a perfeição daquilo que é imperfeito. Eu falava assim: olha, tá saindo trabalho, tá saindo produção deles. Eles estão em construção. Eles não são perfeitos. Eu, professora, não sou perfeita. Você, enquanto diretor, você, enquanto supervisor, não é perfeito. Nós tentamos fazer o nosso melhor. Então, eu procurava fazer coisas que mexia com o sentimento das pessoas e não brilhava os olhos das pessoas. Isso, para alguns, incomodava. Para outros, era um trabalho bonito, digno, louvável, né? Mas para mim, o mais importante, meus alunos. Se eles gostavam do que estavam fazendo, se eles sentiam prazer no que estavam fazendo, se eles faziam aquilo de fato, com sentimento, para mim não importava o resto. Então, meu trabalho era focado em criança, no aluno. Não era focado em mostrar serviço para ninguém. Então, o fato de eu trabalhar focada com um objetivo de amor, de atenção, de dedicação, de carinho, de ternura pelos meus, faziam que tudo acontecesse naturalmente. Tanto é que todas as vezes que a gente tinha encerramento de uma palestra, encerramento de um trabalho, as crianças vinham e abraçavam o palestrante. E a gente tinha o hábito de falar: recebe esse abraço de urso, né? Então vinha todas as crianças em cima do palestrante. Para vocês terem uma ideia, uma vez eu fui na Cidade do Livro com eles, eu lembrei dessa história há pouco tempo e agora eu estou lembrando novamente. Para mim foi um momento muito importante e emocionante. Eu tenho certeza que as crianças daquela época devem lembrar disso também. Como a gente tinha esse hábito do abraço de urso, sempre que terminava um trabalho, a gente foi para a Cidade do Livro, chegou lá, eu com quase 40 crianças sozinha com eles, eu sempre trabalhei em confiança. A gente chega no local e eu falava para eles: vão no banheiro. Quando termina o trabalho, vão no banheiro novamente, porque a gente vai pegar ônibus, vai atravessar São Paulo, então tem que ir no banheiro quando chega e quando sai. E aí eles foram no banheiro direitinho quando chegaram. Os monitores são 6 ou 7 monitores lá na Cidade do Livro. Cada sala da Cidade do Livro é como se fosse um cenário de teatro. E eles fazem parte desse teatro. E os monitores vão orientando, né? Quem quer ir no banheiro no decorrer do trabalho e tal. E eu falei para os monitores: eles não vão no banheiro no decorrer do trabalho, eles só vão na entrada e na saída. Pode ficar tranquilo. Se algum aluno meu desregrar, você fala: não, a professora não deixa. E eu não deixo mesmo, né? A não ser que tenha um problema de saúde, mas nenhum ali naquele momento tinha problema de saúde. Só um minuto, gente. Narizinho. Aí, na outra sala, tinha uma sala de escola particular. Acho que devia ter uns 8, 10 alunos, com umas 10 pessoas cuidando de 10 alunos. Aquela coisa da escola toda uniformizada, né? Escola particular. E os meus não, com aquela roupinha de vedeus, aquelas roupinhas que na época não tinha uniforme na escola.
Ali já existia uma diferença de classe social, né, econômica, aquela coisa toda. Os filhinhos de mamãe com os proletariados ali, né, a criançada de vila. Aí os moleques ficavam olhando meus alunos meio atravessados, eu já não gosto disso. Eu acho que respeito é bom e cabe em qualquer lugar, em qualquer classe, em qualquer circunstância. Os moleques lá do particular toda hora. Banheiro, 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 atrapalhando, inclusive, o andamento do trabalho do pessoal da Cidade do Livro. A gente fez todo o serviço, tal, fizemos todos o roteiro. Quando tava chegando mais no final, eu me injuriei de tanto ver aquela molecada ficar levantando e atrapalhando o serviço do pessoal. Aí eu falei com um dos coordenadores, porque tava cheio de coordenador para essa turma e não seguravam a turma. Falei, ó, se vocês não conseguem conter a sua turma aí, eu posso tentar, né? Eu fico lá na porta lá e eu vou bater papo com essa molecada aí pra ver se eles param de perturbar, porque tá atrapalhando. É, mas eles pagaram, né, pra poder participar, então eles têm direito. Eu falei, então, eles pagaram, eu também paguei, o dinheiro deles é igual ao meu e tá atrapalhando a minha turma. E a minha turma é quase 40 crianças. E eles não estão atrapalhando ninguém, né? E nessa conversa, a impressão que passava do tal coordenador da outra escola é que eles eram a estrela, né? Que eles eram muito importantes ali, da onde eles estão vindo, do bairro, aquela coisa do nome da escola. Eu falei, então, a minha escola não tem nome, né? Itaquaquecetuba é extremamente longe daqui do centro. Não sou destaque, não sou a professora de destaque, meus alunos não são destaque, nós não somos tão importantes quanto vocês, porém, o nosso dinheiro ali é o mesmo que o seu. Naquele momento do trabalho ali, todo mundo é igual. E eu vou impedir que suas crianças parem de atrapalhar, já que você não vai fazer isso. Aí os monitores da Cidade do Livro viram minha postura, que ainda que humilde, né? Eu fui na minha humildade, não falei que eu era isso, que eu era aquilo, nem nada. Eles viram, mas não falaram nada. Enfim, terminou todo o trabalho e tal. Quando foi no final, eu falei para os meninos, os monitores, falei, dá para vocês levarem para minhas crianças no banheiro, no final do trabalho, enquanto eu vou fazer uma surpresa para os meus alunos. Eu vou comprar uns livrinhos, umas coleções de livrinhos, e eu vou dar para eles no final do trabalho. Só que eu não quero que eles vejam eu comprando o livro. Aí os meninos, não, professora, tudo bem, a gente leva. Aí levaram meus alunos, enquanto isso, da escola particular, não sei que fim que tomou. Beleza. Levaram minhas crianças lá para o banheiro e eu tô lá fazendo cheque, na época do cheque ainda. Fazendo cheque, aí veio os meninos atrás de mim. Professora, assim que a senhora terminar de fazer o pagamento aí, a senhora pode vir aqui um pouquinho e ficar atrás de mim, aquela fila de monitores. Eu falei, meu Deus, na hora que foi pro banheiro, acabou a professora Patrícia, né? No mínimo, essas crianças devem ter aprontado. Aquela moral toda que eu tive lá com o coordenador da outra escola foi por terra. Falei, no mínimo meus alunos aprontaram e eles vão querer falar alguma coisa comigo. E eu lá fazendo cheque, apreensiva. Terminei de fazer meu cheque e tal, entreguei, peguei a sacola, né, de livro. Aí eles falaram assim, deixa a sacola aí só um pouquinho, por favor. Falei, eita, o negócio deve ser feio, né? Larguei a sacola e aí eles vieram, ou 7, ou 8, não sei quantos que eram direito, os monitores da Cidade do Livro. Todos eles vieram para cima de mim e me falaram, agora a senhora vai receber o abraço de urso. Gente, até hoje, quando eu falo dessa passagem, dá vontade de chorar, né? Enche o coração e pescoço, tudo isso daqui fica travado de lembrar a energia daquela molecada, porque os monitores são tudo moleque de 20 anos, por aí. E eles me abraçando e falando, professor, a gente nunca viu uma escola igual a sua. A gente nunca viu alunos educados como o da senhora. Então, a senhora falou lá para o outro coordenador, né, que a senhora vem de um bairro pobre, de uma cidade distante, que as crianças são pobres, que elas vivem à margem, mas por mais simples que as suas crianças sejam, são as mais educadas que passaram por aqui. Então, na educação, gente, o que vale é o que você planta de verdade, de amor no seu aluno. Não adianta você encher de flu-flu, sabe? Fazer peças de teatro maravilhosas, cheia de EVA, cheia de TNT, cheio de compra de fantasia. Aí você faz aquela coisa linda, estrondosa, todo mundo dá parabéns, mas não tem liga, não tem amor. Agora, quando você trabalha com amor, quando você trabalha na sinceridade, na humildade de querer fazer o seu melhor,
o resultado aparece. Quando você menos espera, o resultado aparece, como apareceu dessa vez para mim, quantas outras. Às vezes eu chegava na sala de aula, eles tinham ensaiado música para encerramento de projeto. Às vezes eu chegava na sala de aula, tinha lá umas balinhas jogadas em cima da minha mesa, um pedaço de bolo que alguém trazia de festa de aniversário deles lá, trazia um pedacinho de bolo, colocava em cima da minha mesa, jogava umas balinhas, umas bolachas em cima da minha mesa e cantavam parabéns para mim, ou então cantavam uma música de encerramento de projeto para mim, escondidos embaixo da mesa quando eu entrava na sala de aula. Isso aconteceu várias e várias vezes. Chegava na sala de aula, cadê os alunos? Ah, tudo embaixo da mesa escondido. Aí acende a luz, os alunos aparecem do nada lá e começa a cantar uma música de encerramento de projeto, em agradecimento pelo que você faz por eles. Então, é simples, são coisas simples. Nos encerramentos de projeto que eu fazia, a criançada falava coisas que eles queriam falar, não era coisa ensaiada pela professora. Eu poderia dar textos maravilhosos, Carlos Drummond, Cecília Meirelles, vai lá e recita poesia para os convidados. Mas não, eu mandava eles. Nós tivemos um jornalzinho que na época eu tinha a secretária municipal Marina Della Vedova. Essa secretária até hoje eu tenho uma amizade com ela. A gente brinca muito. Ela fala que eu sou a professora com P maiúsculo e eu falo que ela é a secretária com S maiúsculo, porque foi a única secretária de educação com quem eu trabalhei assim pareado mesmo, né? Ela entendia meu trabalho e ela me ajudava bastante. E aí naquela época eu falei pra ela que eu tava fazendo produção de texto, trabalhando gêneros diferentes e tal. E ela pegou e falou assim: vamos fazer um jornal com essas crianças? Partiu dela. Eu falei assim: por mim, tô dentro, né? E eu trabalhava com o Jornal Diário de Suzano também. Aí, pareado com o Jornal de Suzano, eles mandavam um jornal para mim, a criançada via os tipos de textos que tinham no jornal, a gente trabalhava toda aquela questão. E depois foi possível, através da Marina, a gente fazer um jornal da criançada. E aí foi feito, eu não lembro quantos exemplares ela mandou imprimir, e nós distribuímos esse jornal aqui na cidade. E dentro do jornal tinha poesia criada pela criança, tinha reportagens que as crianças faziam, artigos que as crianças faziam, desenho em quadrinho, fotografia, tudo partindo deles. Tava com erro? Com certeza. Tinha bastante erro. Por mais que se passasse por revisão, tinha erro, mas era autêntico, era da criança. Era algo feito pelo aluno, de coração, e não algo montado, pronto. Porque isso não tem valor, nem na educação e nem na vida da gente.